Bom dia, amigos. Aqui é Adamário Máximo. Eu sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo, pelo número 3008. Eu peguei esse pequeno trecho aqui para falar um pouco sobre o dia 7 de setembro. Eu sei que já foi, faz 200 anos da nossa independência, mas se multiplicam nos jornais as acusações, a mídia, o presidente usou para a campanha eleitoral, não usou, o poder... poderia ou não, o TSE tem que tomar uma providência, acusações de partidos, são partidos que saíram. O fato é um pouco difícil evitar isso. Isso depende de uma linha moral, de uma linha ética, da própria pessoa que pratica o ato, diante das circunstâncias que a própria lei o permite. Do ponto de vista ético, é claro, nem discuto o fato de que um presidente deveria participar única e exclusivamente dos eventos oficiais, enquanto presidente, do dia 7 de setembro. Porque o dia 7 de setembro não é para... Eu vou citar os nomes, não é para bolsonaristas, não é para lulistas, já que se criaram movimentos com esses nomes, não é para seguidores de fulano, o 7 de setembro não é para os seguidores de Beltrano, o 7 de setembro é uma data de independência do Brasil, da então matriz Portugal. É lógico que, independente das circunstâncias econômicas, motivações pessoais ou corporativas daquele momento, foi um marco na história do Brasil. Foi um marco no qual nós passamos a nos chamar brasileiros. Nós passamos a ter uma representação como pátria, como nação, e passamos a ter pessoas que se preocupavam, dentro do nosso contexto de local e nascimento, com seus irmãos nascidos ali. Independente isso de qualquer coisa que algum filósofo da história gosta de colocar, é lógico que sempre há questões de opiniões pessoais, ideias econômicas, sempre haverá essas coisas. Mas o fato é que, a partir daquele momento, todo aquele que estava nascido sobre esse solo ou vivendo sobre ele era brasileiro. Sem depender de ideologia, eu sou mais pró-rei, pró-império, eu sou mais pró-republicano, não importava. Não importava. Então foi um marco histórico por nascimento do que nós chamamos pátria, Brasil. Foi esse momento. Ele não é de ninguém em particular. Ele é de todos. Então é lógico que o uso desse momento, em que deveria ser um momento unitivo do povo brasileiro, como é em outras nações, foi um momento que nós lutamos pela nossa independência. Sim, para quem não se lembra, houve luta, sim. Houve luta. Dom Pedro teve que expulsar tropas portuguesas que não aderiram à ideia, teve que expulsar portugueses que não aderiram à ideia. Então, tudo isso... não houve uma luta violenta, gigantesca, mas houveram lutas, sim. Então, nós precisamos parar com essa história de querer particularizar essas datas históricas. Essas datas são para todos nós, deveriam ser datas de união e não de divisão do povo. Elas vêm sendo usadas pelo populismo como arma. Eu sou mais do que você, eu sou um brasileiro lutando por essa pátria, papapá. Me lembra muito bem Amado e o Dorico Paraguaçu fundando os seus cemitérios. O nacionalismo de nada serve. O nacionalismo é burro. A verdade é essa, o nacionalismo é burro. O nacionalismo, ele não olha os seus próprios defeitos. Ele não olha os seus limites. Ele não ouve o outro. Ele não tem a capacidade de escuta. O patriotismo tem. O patriotismo reconhece o irmão do lado, independente das suas opiniões. Ele escuta, ele ouve, ele reconhece seus limites, ele reconhece a necessidade de ajuda dos seus vizinhos, de colaboração, de interagir com eles. O nacionalismo, por característica, é ufanista. E ele, particularmente, tem, no final dos seus meandros, a tendência ao poder de um só, ou dos seus seguidores ou grupo. Isso foi assim ao longo de toda a história da humanidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos cheios e repletos de nacionalistas nesta campanha.
Estamos cheios e repletos de nacionalistas nos seus discursos, de uma forma ou de outra. Eu sou o bem, os outros são o mal. Isso a gente ouve de todos os lados, independente da nossa linha política ou não. Uma falta de respeito à escuta, à opinião, à deseducação, ao incentivo da agressividade. O 7 de setembro é uma data de todos os brasileiros. Agora, comemoramos no dia 7 de setembro a independência do Brasil de uma matriz de Portugal. Mas estamos realmente independentes? Somos realmente independentes? Existem outros colonizadores hoje de nossas mentes. Existe a mídia ideológica, existe a tal globalização, que muitas vezes não respeita a cultura particular de um povo, os seus valores. Tudo isso numa visão ufanista de comércio e resultado. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Temos a rede digital, os youtubers da vida, com a superficialidade de uma linha d'água, mas passando valores e preceitos sem a menor profundidade ou conhecimento. Nós estamos independentes realmente? O dia 17 de setembro foi a independência do Brasil. Mas nós estamos, individualmente, cada um de nós independente, estamos usando a capacidade de nossa consciência e de nosso pensamento para a escolha? Ou estamos presos a uma armadilha? A uma armadilha de divisão, a uma armadilha de influência, nós melhor que eles, nós somos mais do que eles. Como queremos construir uma nação e uma pátria desse jeito? Ou será que nada do que o outro fale serve para alguma coisa? Isso é impossível. É óbvio que existe algo. Toda a fala tem uma motivação por trás, tem um motivo, uma razão. Já serve por si só para entendermos que há pessoas que não estão satisfeitas com algo por alguma razão. E precisamos explorar e entender o motivo disso e chegar a uma solução de consenso para resolver o problema. O Brasil precisa que nos unamos, que sejamos realmente brasileiros, pessoas nascidas sobre o mesmo solo, que respeitam o outro, respeitam sua opinião, de time de futebol, de política, de religião, não importa. Nós precisamos ser pessoas realmente independentes de toda essa massa de informações que é nos jogada na cabeça, sem critério, sem profundidade, e da qual ficamos escravos. Ficamos realmente escravos. Não só não somos independentes hoje com relação a isso, como também somos escravos de muitas opiniões superficiais, sem qualquer profundidade. E ficar levantando a bandeirinha, família, propriedade, o Brasil, papapá, e depois querer dizer que não é integralista, mas é o próprio discurso dos integralistas. Então a gente tem que parar com isso. Eu defendo a família, mas mais ou menos, porque eu não sei exatamente o que é a família. Para mim pode ser isso, pode ser aquilo, a tal da família tradicional. Que porcaria é essa? Família só existe uma, não existe esse negócio de família de tradição. Família não é uma tradição. Não, eu defendo a vida, mas sabe, a eutanásia, a pena de morte, distribuir arma para todo mundo sem qualquer critério de justiça ou de regra geral, ficar soltando medidas provisórias sem qualquer conteúdo jurídico estabelecido pelo legislativo, simplesmente para dizer que atendeu um grupo de seguidores que entende mais ou menos o que está querendo. Eu não sou contra porte de armas, não sou contra nada disso, só acho que tem que ter uma ordenação clara, a responsabilidade de trazer uma arma na mão é muito grande. A pessoa tem que ter responsabilidade e maturidade. Se ela fizer algo, uma vez que eu a reconheci com aquela responsabilidade e ela cometeu uma infração, um erro grave, ou até matar alguém
sem qualquer motivo ou razão de defesa, ela tem que pagar por isso. E duramente, porque foi lhe dado o poder com a arma, foi lhe dado a credencial de responsabilidade de saber o que estava fazendo. Então não é só abrir, liberar, papapá. Isso é coisa de sensacionalista. Isso é coisa de vender o que não vai entregar. Ah, eu quero as privatizações das empresas, eu acredito no mercado aberto, nas negociações, e fico defendendo a manutenção da estatização. Ah, eu quero a independência do nosso mercado, trabalho, mas fico fechando o mercado. Ah, eu quero respeitar a pluralidade de opinião, mas todo mundo que discorda de mim ou é comunista, ou é liberal, ou do outro lado, ou é capitalista, ou é rico, ou é pobre. Eu fico usando a divisão como arma para garantir o meu poder. Nós estamos realmente independentes? Nós estamos usando a nossa consciência para tomar a decisão? Nós estamos analisando os fatos como deveríamos? Ou estamos na curriola atrás de alguém? Acreditando no superficialista que chegou à grande ideia aí e disse que é assim que é a vida? Precisamos acordar. O 7 de setembro foi a independência da nossa pátria, do nosso país, a formação da nossa nação como brasileiros. Mas nós ainda não estamos independentes de muitas coisas. Isso é visível nas ruas, isso é visível na opinião, isso é visível na atitude de muitos. Conto com vocês para fazermos uma mudança geral nessa mentalidade. Uma mudança para valer. Somos pessoas livres e temos que atuar em consciência em nossas decisões. E não porque um astro gritou é por aqui, ou outro astro gritou é por ali. Temos que ter o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso julgamento, analisar os fatos, a verdade e tomar nossa decisão. Em acordo também com o que queremos para o nosso futuro. Um Brasil do futuro, que deveria e deve ser para todos. Muito obrigado, Adamário, deputado federal 3008. Um grande abraço.